Pessoal, sei lá porque que tá acontecendo isso no meu celular, mas tudo bem, vamos trabalhar. Não vou procurar saber o que que tá vendo agora no momento, não. Então, a gente tem aqui taxa efetiva e taxa equivalente. Nós já tínhamos falado ela aqui, ó, na quando a gente falou sobre taxa de juros simples, tá? Taxa efetiva, a gente falou da taxa efetiva e a gente falou também da taxa nominal. Só que aqui ele está utilizando taxa efetiva, tá? E taxa equivalente, que são taxas de juros fornecidas em unidades de tempos diferentes, que ao serem aplicadas a um princípio idêntico durante um mesmo prazo, produzem um montante acumulado igual. Tá? Ele usou termos diferentes, então vamos seguir, na verdade, o que ele nos orientou, porque é assim que eu acredito que ele vai nos cobrar. Ele também fala da taxa bruta e da taxa líquida. Bem, a taxa bruta é a taxa de uma aplicação financeira, que é a taxa de juros obtida considerando o valor da aplicação e o valor do resgate bruto, sem levar em conta os descontos do imposto de renda sobre os juros. A gente sabe que os investimentos têm desconto do imposto de renda. E a taxa líquida é a taxa líquida de uma aplicação financeira, é a taxa de juros obtida considerando o valor da aplicação e o valor do resgate líquido, levando em conta o desconto do imposto de renda. Então, é meio que lógico, até porque para quem trabalha nessa área, então, de uma maneira em geral, já é conhecido, tanto é que as pessoas falam qual é o teu salário bruto, qual é o teu salário líquido e tal. Então a gente já sabe que o líquido é descontando os impostos e o bruto é sem um desconto, tá bom? Tá, então não tem lá muita dificuldade disso aí, tá bom? Bem, aqui ele dá um exemplo na página 73. Ele fala assim: supondo que você aplicou em um fundo de investimento que ele proporcionou um retorno de 0,90% em um mês. Qual foi o seu ganho líquido se considerar que foi cobrado 20% sobre o ganho a título de imposto de renda? Então, se proporcionou um retorno de 0,9%, então isso é a taxa bruta. A taxa bruta é igual a 0,9%, tá bom? O imposto que foi cobrado, imposto é de 20%, tá bom? E a taxa líquida, como a gente bem sabe, um raciocínio simples, é igual a taxa bruta menos o imposto cobrado, tá bom? Então, se a minha taxa bruta foi de 0,90% e o meu fator, né, cobrado, que foi de 20%, que no caso seria o imposto que me foi cobrado, esses 20% a gente subtraindo do total, que seria de 100%, nós teríamos 0,8, tá bom? Tá, então aqui é 0,9 que multiplica por 0,8, correção, eu botei aqui até errado, tá? Taxa bruta menos o imposto. A gente aqui agora vai fazer o quê? O cálculo da taxa líquida, que é o que ele quer saber, tá bom? Bem, calculando a taxa líquida, a gente faz o seguinte: a gente pega esse 0,9 e multiplica pelo 0,8. Por quê? Porque esse 0,8 é justamente essa taxa bruta. Vamos subtrair de 20%. Supondo que a minha taxa bruta de 0,9% é o meu 100% de lucro. Tá bom? Seria 100% de lucro, sem o imposto. Subtraindo 20%, eu tive um ganho, na verdade, de 80%. E quanto é que é esse 80% desse 0,9%? Então, eu faço 0,9 que multiplica 0,8, que vai me dar 0,72. Então, entenda, eu tenho que fazer a multiplicação do 0,9 do total. Se aqui fosse 25%, eu faria 100 menos 25, tá bom? Que o desconto é em cima de tudo que eu ganhei, tá bom? Então, esse 0,25 eu multiplicaria por... correção, se aqui fosse 25, eu teria 0,75, então eu ia multiplicar o 0,75 por 9.
ou 0,9 e assim vai, tá bom? Bem, ele fala aqui também de taxa real e taxa aparente. Essa parte aqui, caramba, até caiu o celular, viu? Essa minha gravação tá uma porcaria, mas é só para ajudar vocês. Ele fala aqui, o que bati aqui, sou todo estabanado. Bem, essa parte aqui para vocês, eu acho que é até mais tranquilo, principalmente para quem trabalha na área comercial. Mas não custa nada relembrar. Existe a taxa real, tá? E a taxa aparente. Tá? Ele colocou aqui, então vamos falar porque ele cobrou. A taxa real é quando ocorre aqui, ó. Quando ocorre um aumento persistente dos preços de bens e serviços, a moeda perde o seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Isso aí a gente já sabe também. Em época de inflação elevada, é fundamental a análise dos efeitos das taxas de inflações, então. Ele fala aqui que a taxa aparente é a taxa que vigora nas operações financeiras, sem levar em consideração a inflação. Taxa real é a taxa que leva em consideração a inflação. Eu lembro também quando a gente estudou, existia o PIB nominal e o PIB real. Não é isso? O PIB nominal, o PIB real é quando a gente leva em consideração a inflação e por aí vai. Então, quando a gente lembra do real é quando você leva em consideração a inflação do período, tá? Para a gente não esquecer disso. Ele coloca aqui uma fórmula que é o seguinte. Ele diz que as taxas aparentes e as taxas reais se relacionam da seguinte forma. 1 mais I, isso aí está na página 75, tá, pessoal? É igual a IR, que multiplica 1 mais I. O I maiúsculo ele utilizou aqui. Onde o I é a taxa aparente, o IR e o R é de taxa real, e esse I aqui seria a taxa da inflação. Tá bom? Eles nos dão essa fórmula, eu não conhecia ainda essa fórmula, não lembrava, se eu já estudei eu não lembro. Ele fala o seguinte, qual será a taxa real, ou seja, ele quer saber o IR, de empréstimo a uma taxa aparente, taxa aparente, que é essa aqui, de 0,02, melhor, de 20% ao mês, que é 0,02, considerando uma inflação de 15%, ou seja, 0,15. Então, ele quer saber isso aqui. Então, aqui ele já fala 1 mais 0,2, que é igual a 1 mais IR, que multiplica 1 mais essa taxa aqui, que é 0,15. Então, vai ficar que multiplica 1 mais 0,15, tá bom? Então, aqui a gente já sabe quanto vai ficar 1,2, que é igual a 1 mais a taxa real, que é o que ele quer saber, que multiplica 1,15. Então, matemática simples, jogar isso aqui para cá, eu vou ter 1 mais IR, que é igual a 1,2 dividido por 1,15. Eu vou ter o valor aqui de 1 mais IR é igual a 1,04. Já peguei o cálculo aqui já feito, não vou parar para fazer isso. Esse 1 está aqui somando, vai vir para cá, para esse lado, subtraindo, então eu vou ter que a minha taxa real, que é 1,04 menos 1, vai ficar 0,4. Tá bom? 0,04, correção. Tá? Só que isso aqui está nominal, se for um percentual na verdade seria 4, aí você tem que usar todas aquelas casas que tem aqui, 0,04, 35. Então, o percentual seria 4,35, porque são duas casas, tá bom? Aqui, ó, 1 a 2, tá? 4,35%, tá bom? Ao mês. Tá? Já que ele colocou essa matéria no e-book, eu resolvi colocar aqui para que a gente não deixasse passar. Tem mais a questão 6. Vocês façam, é bem simples, é só jogar nessa fórmula também. Desculpe aí pela minha câmera, pela queda aqui também do meu celular aqui.
deixei cair aqui sem querer, encostei, sei lá. Mas o objetivo é ajudar vocês no que puder, tá bom? Agradeço pela paciência, um grande abraço.